love him? Isn't he wonderful? Now, while we sing that again, I want you to shake hands with someone by you real quietly. Say, God bless you, Pilgrim, real sweetly and holy now. When at the cross where I first saw light, and the burden of my heart rolled away. It was there I received my sight, and now I am happy all the day. Oh, at the cross where I first saw light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Muito bem, meu prezado ouvinte, pela graça de Deus, estamos de volta ao vivo no ar com mais esta programação abençoada, essa sabatina bíblica, aqui com o nosso precioso pastor Luiz Mendes, que daqui a pouco estará entrando aí no ar. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, pela graça de Deus que se ha manifestado, graças a Deus que nos tem dado a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus abençoe você, todos os nossos irmãos que estão aí nos acompanhando em mais esta programação de fé. Paz para você, paz para o teu coração. Ele disse, eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 27. Então, é paz para você, paz para o teu coração. Uma boa noite na presença do Senhor Jesus. São 20 horas, 1 minuto. Estamos em Recife, Pernambuco, Brasil. E também em São Paulo, com o pastor Luiz Mendes. Deus abençoe o nosso precioso pastor Luiz Mendes, que vai ser sabatinado aqui. Vai ter algumas provocações que nós vamos fazer para ele aqui nesta noite, num bom papo, numa boa conversa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Luiz Mendes, sua saudação inicial. Deus abençoe, meu irmão, no nome do Senhor Jesus. Ilustre colega de médio, companheiro, amigo, pastor Carlos, é com grande satisfação que faço contigo essa parceria no intento de ajudar os nossos ouvintes. Receba a minha saudação, nada na paz imensurável de Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa saudação é extensiva a todos os irmãos que estão nos assistindo. Hoje teremos alguns questionamentos um tanto complexos e até polêmicos. E eu procurarei seguir o parâmetro estabelecido por Pedro em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Em João 6,45 diz, e todos serão ensinados por Deus. O Paráclito Divino, o Espírito Santo, de acordo com João 16,13, nos guiará em toda a verdade. Aqui estou, meu companheiro, como teu servo, à tua mercê, para trabalharmos juntos e responder os questionamentos que surgirem. Amém, graças a Deus, Deus abençoe. Vamos juntos, pela fé de Jesus Cristo,
A fé que vence o mundo. Vamos ler a Bíblia aqui para termos uma palavra de oração e seguirmos com a nossa programação. Eu estou com a Bíblia aberta na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, quando a Bíblia disse assim: não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Amoroso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença mais esta vez, com muita seriedade, Senhor, para fazermos este trabalho no precioso nome de Jesus Cristo. Nos humilhamos debaixo da Tua poderosa mão, crendo que a nossa capacidade vem de cima, vem de Deus. Nós confiamos no poder do sangue que nos limpa e nos purifica de todo pecado. Nos colocamos na Tua presença nesta hora. Pedimos que o Senhor abençoe cada irmão, cada lar, cada família. Toma controle desta audiência, desta reunião. Nós estamos aqui para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Muito bem, nós vamos já, sem perca de tempo, seguimos aqui com a nossa programação, a nossa sabatina, para darmos andamento aqui, né? Nós temos várias perguntas já aqui enumeradas e tem chegado perguntas de irmãos através do nosso zap, 81, é o DDD, 991464408, e são perguntas que nós vamos colocando em pauta para as próximas programações. Eu quero citar um parágrafo aqui na mensagem. Então Jesus chegou e chamou. Muitas vezes as pessoas querem julgar o homem que não concorda com elas. É o parágrafo 7. Então Jesus chegou e chamou. Muitas vezes as pessoas querem julgar o homem que não concorda com elas. Nós não devemos fazer isso. Nós podemos discordar um do outro e mesmo assim sermos cordiais. Se eu não pudesse discordar de um homem e mesmo assim amá-lo e orar por ele, e discordar dele com base na Escritura, e para um melhor esclarecimento, então eu não lhe diria nada. Eu sempre quero discordar dele cordialmente porque eu o amo. E eu certamente não quero que ele se perca. E ele deve agir da mesma forma comigo. Nós não queremos nos perder e devemos basear nossos pensamentos sobre o que a palavra diz. Que a palavra seja a verdade, não nosso credo ou nossos pensamentos. Porém, o que ele diz, nenhuma interpretação particular, apenas o que a palavra diz. Esta é a declaração do irmão Brana na mensagem Então Jesus chegou e chamou, parágrafo 7. Muito bem, a primeira pergunta, o primeiro questionamento que nós vamos provocar aqui o pastor Luiz Mendes é sobre eleição versus predestinação, livre-arbítrio, calvinismo, arminianismo. Para onde a gente vai? Não é? Calvinismo vem lá do João Calvino, foi um teólogo francês que viveu entre o ano 1509 a 1564. E o arminianismo vem de Jacobus Arminius, que era um teólogo holandês. Ele viveu entre 1560 a 1609. E nós que cremos no que cremos na mensagem, nós estamos aí neste meio de campo,
Porque a doutrina de Calvino, ele vai trazer lá 5 pontos principais acerca da depravação total. E até você vê a base bíblica ali em Romanos capítulo 3, Paulo chega a dizer que todos se extraviaram, né? Romanos capítulo 3, até chegar no verso 23, quando ele declara: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Calvino vai trazer ali a depravação total, vai trazer a eleição incondicional, né? Como se Deus chega numa feira e tira: essa tomate está podre, eu deixo para lá, eu pego a tomate boa, né? A eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível, a perseverança dos santos. E Armínio vai trazer o livre-arbítrio, a capacidade humana do livre-arbítrio. Deus dando esse livre-arbítrio, né? Armínio vai defender a eleição condicional, Calvino vai defender a eleição incondicional. Armínio vai defender a expiação ilimitada, a graça resistível, ou seja, o salvo pode se perder, o homem pode dizer não, né? E vai falar também, vai defender o homem pode decair da graça. E tudo isso com base bíblica. O interessante de tudo isso é com base bíblica, né? Ele vai defender que o salvo pode se perder, porque tem que perseverar até o fim. Até se baseia em Mateus 24, versículo 13. E aí, livre-arbítrio, eleição, predestinação, presciência. Se nós não tivermos cuidado, fazemos uma salada, porque ora nós vamos puxar lá para Calvino, outra hora vamos puxar para Armínio. Então, certamente existe um centro de tudo isso. E nós precisamos, meus amados irmãos, buscar conhecimento de Deus, não para enchermos a cabeça de coisas, mas para cada vez mais sedimentarmos a nossa fé, nos estabelecermos. Esse conhecimento é necessário, é importante. O conhecimento de Deus, inclusive, é o terceiro estágio, né, da estatura de um varão perfeito, o terceiro degrau da estatura de um varão perfeito. Acontece que nós fazemos muita apologia à burrice, à ignorância. Mas a minha Bíblia disse que lá na cidade de Antioquia, você leia a sua Bíblia em Atos capítulo 13, ali pelo versículo 1, que ali em Antioquia haviam doutores e profetas. Entre os tais estava ali Barnabé, e estava o Saulo, então Saulo de Tarso, o irmão Paulo, né? Então haviam doutores. E nós precisamos disto. O pastor Luiz Mendes vai, em outra ocasião, nos ajudar acerca do quíntuplo de Efésios. Nós vamos fazer uma outra live tratando do quíntuplo de Efésios. O que são esses doutores, né? Atos capítulo 13, o que são esses doutores? A gente vai trabalhar este assunto, porque nós precisamos ter conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus vem através das Escrituras, para nós não empregarmos a Escritura de forma errada, não interpretarmos errado. Como, por exemplo, esse texto de 2 aos Coríntios 3, nós usamos assim, ó, a letra mata, o Espírito vivifica, usamos essa letra mata para defender a ignorância. E Paulo não está falando aqui de letra no sentido de ser doutor, de conhecimento, que às vezes a letra mata, a gente enche a cabeça de letra. Não é isso, essa letra aqui que ele está falando é a lei. É só você ler todo o contexto. Ele não está contra o conhecimento, não é isso que ele está defendendo aqui em 2 Coríntios 3, versículo 6. Ele está falando dessa letra aqui, que ele está falando é a lei. Leia também Romanos capítulo 7, versículo 6. Paulo vai falar ali da velhice da letra. Em Romanos também, capítulo 2, versículo 29, ele também está falando desta letra relacionado à lei.
Então nós não podemos fazer apologia à ignorância, à burrice. Nós temos que buscar conhecimento, não de fato para enchermos a mente de intelectualidade, de coisas, porque você vai lá ter um João, um Pedro, e em Atos capítulo 4, versículo 13, lá os doutores da lei tomaram conhecimento que Pedro, João eram homens sem letras. Aí era a questão do conhecimento no sentido da escolaridade formal, né? Mas nós vamos trabalhar esse assunto em outro momento, acerca da manifestação do quíntuplo de Efésios. Pastor Luiz Mendes, passando a bola para o senhor aí, eleição, predestinação, livre-arbítrio, Armínio, Calvino, qual é o centro de tudo isso aí, pastor Luiz Mendes? Deus abençoe, é contigo a bola. Distintos ouvintes, irmãos em Cristo, eu sei que esse assunto é entrar em ângulos cortantes. E por mais que se requer uma certa habilidade, uma certa maestria, estamos sujeitos a nos machucar e machucar os outros. Pois se trata de um assunto que tem se arrastado através dos séculos. Calvinistas e arminianistas vivem se degladiando e até hoje não chegaram a um consenso. Vejam bem, a matéria que estuda a salvação chama-se soteriologia ou soteria. Do grego soteria significa ser salvo, ser livre. E de fato, ser um salvo é ser livre. Jesus disse em João 8,56, se o Filho vos libertar, certamente sereis livres. Muita gente confunde ser livre com libertinagem, com licenciosidade. Isso não é ser livre. Na verdade, isso é ser escravo. O Divino Mestre, em João 8, a partir do 32, deixou claro que os que cometem pecado são escravos do pecado. Conforme o nosso nobre pastor falou, demonstrando o seu ilustre conhecimento histórico acerca dessas duas vertentes acerca da salvação, calvinismo e arminianismo. Existem doutrinas elementares acerca da salvação, em torno das quais há até unanimidade. Por exemplo, em Romanos 8, 9, diz: se com a tua boca confessares a Jesus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Respondendo uma pergunta, Paulo e Silas disseram ao carcereiro, em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 2, 38, arrepender-se dos pecados, batizar-se em nome de Jesus Cristo, são doutrinas elementares na área da soteriologia. Agora, há assuntos complexos, conflitantes, que é o caso do teólogo francês Calvino e do teólogo irlandês
Arminio. Eu devo dizer que ambos acreditavam na eleição, na predestinação. Não há como negar, porque são duas verdades bíblicas incontestáveis, irrefutáveis. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 4, na verdade ele vai até o 5, e diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele. Nos elegeu nele, segundo a sua vontade, e nos predestinou para filhos de adoção, segundo o beneplácito da sua vontade. O conflito situa-se exatamente em duas palavras. Essas duas palavras são soberania e presciência. Calvino defende a eleição, a predestinação, usando da prerrogativa divina, soberania. Deus faz o que quer. Na verdade, é uma doutrina bíblica que Deus é soberano. Livro dos Salmos, capítulo 115, versículo 3. Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo que lhe apraz. Portanto, que Deus é soberano é inegável, é uma afirmação inequívoca. Agora, baseado nessa premissa, que Deus é soberano, Calvino defende, atribui o determinismo a Deus de aceitar uns e rejeitar outros. E que um dos itens, o pastor citou aí vários, eu vou trabalhar mais em cima desse, um dos itens defendidos por Calvino é a graça irresistível. É que Deus chega e vai ao coração e o homem não resiste. O homem não resiste, usando de uma expressão tanto esdrúxula, Deus arromba a porta do coração e entra e converte aquele homem, ele querendo ou não querendo, e até usa a escritura, que não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus se compadece. Por isso que eu digo, são duas vertentes um tanto difícil de serem conciliatórias. Mas então Calvino defende essa tese. Eu até admito, nobre pastor Luiz Carlos, que há casos excepcionais em que a tese de Calvino me parece que tem fundamento não generalizada. Há casos excepcionais. Por exemplo, o caso de Saulo. Saulo, eu até diria que ele não se converteu. Ele foi convertido. Ele não estava procurando uma igreja, ele não ouviu uma pregação do evangelho, ele não ouviu um apelo, quem quer aceitar Jesus, levante a mão. Ele não estava atrás de uma igreja, totalmente o contrário. Como uma fera indomável, bufando sob o crivo
de autoridades religiosas, ele caminhava de Jerusalém a Damasco para lançar-se sobre indefesos cristãos e levá-los presos para Jerusalém. Subitamente, uma luz raiou do céu. Ali não houve nem livre-arbítrio. Ele não teve opção de escolher. Jesus não disse para ele assim: o que você quer? O que você quer escolher? Perseguir meu povo ou mudar de vida? Jesus entra imperativamente, absolutamente, arromba a porta do seu coração e chega a lhe perguntar, ou dizer-lhe: dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Como oleiro, ele quebra aquele vaso, deixa-o indefeso, cego temporariamente, guiado por uma mão até Damasco, onde recebe a visita do humilde Ananias, que lhe fala, que ora sobre ele recebe a vista. Mais tarde, quando Paulo dava testemunho da sua conversão, ele disse em Atos capítulo 22, versículo 16, que o batizador lhe disse: e agora, porque te detens, levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Mas isso não é regra, isso é exceção. E entre a exceção e a regra, eu prefiro ficar com a regra. Eu não sei o que o nobre pastor vai dizer, vai respaldar, e como ele disse no início, podemos até discordar de pequenas coisas e continuarmos sendo irmãos, amigos, porque a nossa amizade, a nossa consideração se sobrepõe a qualquer diferença, a menos que seja uma heresia de perdição. São Pedro fala sobre isso, sobre falsos mestres que introduzem heresia de perdição e negam o Senhor que os chamou, que os resgatou. Aí é uma apostasia acentuada, mas pequenas diferenças, isso nos mantém unidos como irmãos. Bem, já Armínio, teólogo holandês, ele defendeu o livre-arbítrio. Eu anotei aqui, livre-arbítrio é possibilidade de escolha. Se Deus estabeleceu o livre-arbítrio, a doutrina calvinista, que Deus chega e o homem cumpre forçosamente o propósito de Deus, atropela. Calvinismo e livre-arbítrio não são conciliatórios. Porque em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Deus disse assim: eis que ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida para que vivais. Escolhei, pois, a bênção para que sejais abençoados. Então, Deus ali mostrou que existe o livre-arbítrio. Se Calvino trabalhou através da soberania de Deus, que Deus é soberano e tem determinismo para aceitar uns e rejeitar outros, já Armínio trabalhou em cima da presciência de Deus. E ao que me parece, inclusive,
Eu tenho a mensagem aqui, pregada pelo irmão Brana, e dou até liberdade para o caro pastor quiser me interpelar, me interromper, fazer alguma pergunta. Eu tenho a mensagem aqui do irmão Brana. Essa mensagem é perguntas e respostas sobre Hebreus, primeira parte. Eu vou ler alguns parágrafos. Vamos começar pelo 92. Não que Deus se assentou no trono e disse: eu salvarei este homem e eu condenarei aquele homem. Não foi isso. Deus morreu e quando ele morreu, a expiação cobriu cada pessoa em toda a terra. Vejam bem. Mas Deus, através da presciência, não que ele dissesse: eu não desejo salvar o fulano. Ele era Deus, ele sabia quem seria e quem não seria salvo. Se ele não soubesse, ele não seria um Deus infinito. Então, podemos ver aqui a presciência. Eu vou saltar para o parágrafo 96. Então, ali, Deus não poderia, não diria: eu te pegarei e te mandarei para o inferno, e eu te tomarei e te levarei para o céu. Deus queria que ambos fossem para o céu. Mas através da presciência, ele sabia quem seria um trapaceiro e quem seria um cavalheiro, um cristão. Portanto, ele teve que enviar Jesus para morrer, para salvar aquele homem que ele soube previamente que queria ser salvo. Aí entra o querer, porque o calvinismo anula essa parte. O querer é Deus que quer, tudo é Deus que entra, é Deus que atropela o livre-arbítrio, é Deus que faz com que a graça seja irresistível. Mas como assim? Se a graça é irresistível, o calvinismo teria que me explicar Hebreus 4:7. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ora, se o eleito, a graça é irresistível para ele, por que essa demonstração? Não resistais, não endureçais os vossos corações. Se não depende da pessoa querer, e sim de Deus, eu quero você. Eu quero o João, a Maria eu não quero. Eu quero o Pedro, o Antônio eu não quero. Que sentido teria? Porque a palavra de Deus mostra, na verdade, a salvação não é para todos, mas a disponibilidade de Deus universalizou a salvação. João 3,16 é o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo ali são as pessoas, que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Em Romanos 11:32, diz assim: mas Deus encerrou a todos debaixo do pecado, a fim de usar de misericórdia para com todos. Eu vou mostrar biblicamente que tanto a eleição quanto a predestinação
são frutos da presciência de Deus e não da soberania. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, conhecimento prévio, também predestinou. Parte A. Agora vamos para a eleição. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Eleitos pela presciência de Deus Pai. Na verdade, o que se deve analisar, é não confundir, é soberania de Deus, com amor de Deus, com presciência de Deus. Deus, pelo seu amor, ninguém se perderia. Eu até diria que seria uma doutrina, ao meu ver, um tanto brutal, atribuir a Deus o determinismo de rejeitar as pessoas e aceitar outras pessoas. O irmão Brana, na mensagem A Sua Vida Digna do Evangelho, que não está aqui em minhas mãos, mas que eu posso citá-la de cor no que diz esse quesito, ele diz assim: quando o homem rejeita Deus, vejam bem, o homem que rejeita Deus, não Deus que rejeita o homem. Quando Deus bate na porta do coração de um homem e ele o rejeita, deliberadamente, um dia ele o rejeitará pela última vez. É que Deus, pelo seu amor, não quer que ninguém se perca. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, está explicitado. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o seu amor. Porém, pela sua presciência, pelo seu conhecimento antecipado, ele sabia quem o aceitaria e quem não o aceitaria. E ao saber previamente quem o aceitaria e quem não o aceitaria, ele escreveu os nomes daqueles que ele previamente sabiam que, através do livre-arbítrio, optariam por aceitá-lo, no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 17, versículo 8. Eleição e predestinação. Eleição é a escolha de Deus, a sua igreja, para a sua igreja. Agora, predestinação vem do grego, proorizo, que significa o nosso destino eterno, para onde vamos. Permitam-me uma ilustração. Seria como, vamos comparar a igreja, fazer uma analogia, a igreja como um navio, fazendo uma viagem para o céu. Os que estão dentro daquele navio estão seguros, estão viajando para o céu. Os que descem do navio, os que saltam do navio, se apostatam e não chegam. Escute o que diz o irmão Brana. Gente, eu sei que sempre vão surgir aqueles, mas porém, tem o outro lado, né? Eu sei que tem. Na mensagem, o mensageiro do entardecer, parágrafo 234, o irmão Brana diz: eu não creio neste ensinamento batista de segurança eterna. Ensinamento batista é calvinista. Eu creio nisto em uma certa maneira, mas eu creio que você está seguro desde que você esteja na igreja. Porém, quando você sai fora, de debaixo do sangue de Jesus Cristo, você não está seguro. Eu estarei protegido
da chuva enquanto eu estou aqui dentro. Sabe por quê, querido pastor Luiz Carlos, irmãos? Há uma tese que se cunha muito na eleição, diz assim, eleito não se perde. E se eleito não se perde, às vezes até bambeia as rédeas da carne, se relaxa em cima desse pensamento que eleito não se perde. Porém, o que disse Pedro em sua segunda carta, capítulo 1, versículo 10? Fazei mais firmes a vossa eleição e vocação. Agora eu pergunto, o que é fazer mais firmes a nossa eleição e a nossa vocação? Como que não depende também de nós? Eu sei que a graça é totalmente o favor imerecido de Deus, mas nós não podemos converter a graça em desgraça. Romanos 6, e daí pecaremos para que a graça abunde? Nós temos que fazer mais firmes a nossa eleição e vocação. Como assim? Se aproximando de Deus. Alguém perguntou para o irmão Brana, como se aprofundar no amor de Deus? Ele respondeu, lendo, orando, e eu digo mais, jejuando, frequentando a igreja, cultos de oração, se abstendo do pecado, se santificando, porque a santificação ela é processual, ela é progressiva. É Apocalipse 22, 11. Quem é santo se santifique mais. Hebreus 12, 14. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu vou concluir. Eu tenho a mensagem do irmão Brana também, intitulada Deus, fazendo um serviço para Deus que não é da vontade dele. O irmão Brana fala no parágrafo 133. Não é que ele tenha dito, eu escolherei você, eu rejeitarei aquele outro. Pela sua presciência, ele sabia. E eu concluo. A presciência de Deus em relação à salvação, ela não é causativa. Ela não é causativa. O homem se perde não porque Deus prevê. Deus prevê porque ele se perderá. Eu acredito que essa linha, eu tenho procurado defendê-la segundo a minha compreensão e tenho a humildade de aceitar qualquer respaldo aí do nobre companheiro, porque tenho conhecimento dos seus doutos conhecimentos nas Escrituras. É contigo, meu amado companheiro, pastor Luiz Carlos. Muito bem, pastor Luiz Mendes. O senhor crê como eu creio. Então, o segredo está exatamente aí na questão da presciência. Deus viu antecipadamente. E aí ele predestinou, né? Eu creio nisso. Agora, pastor Luiz Mendes, porque todas essas correntes eles buscam respaldo bíblico. Isaías 53, a gente sabe, está falando ali do Messias, não é isso? No versículo 11 de Isaías 53, lá está dizendo assim que ele, na sua obra, que ele vai ficar satisfeito, ele justificará a muitos, não a todos. Como é que o senhor vê isso? Isaías 53, verso 11. Já o senhor citou Tito 2, verso 11, né? Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas lá em Isaías 53, verso 11, está dizendo que ele justificará a muitos. Muitos não é todos. Como é que o senhor vê essa escritura? Como a Escritura não se contradiz, a Bíblia é o único livro harmônico de Gênesis e Apocalipse. A magnitude da Bíblia, a excelência da Bíblia está nisso.
escrita aproximadamente por 40 autores, em um lapso de 1.600 anos, homens de diferentes culturas, níveis, uns intelectuais, outros indoutos. E, no entanto, quando se ajuntaram todos os livros, há uma consonância, uma harmonização perfeita. Sinceramente, o irmão Branham tinha motivo para dizer que a Bíblia é Jeová impresso. O que deve se analisar, pastor, eu digo assim, com todo respeito a muitos pastores, o que não é o teu caso. O que não é o teu caso, eu desde a primeira vez que te ouvi, reconheci no irmão um talento, um homem douto, e sou um admirador do irmão, do teu conhecimento. Quando eu falo douto, eu nem me refiro em questão de nível intelectual, se bem que o irmão é um homem de formação. Mas há muitos pastores que vivem assim combatendo, estudar, ter um certo conhecimento. E muitos pastores desconhecem a regra da hermenêutica, que é o método de entender a Bíblia. Não se isola texto do contexto. E quando uma escritura diz uma coisa, a gente tem que saber em que contexto ela está falando aquilo. Porque pode ser que depois, em outra passagem, você encontra a escritura dizendo, digamos, aparentemente contradizendo. É que ela está em outro contexto. É como Ezequiel 8:4. A alma que pecar, essa morrerá. Os mortalistas, os irmãos adventistas, Testemunho de Jeová, se baseiam ali para dizer que a alma é mortal. Mas ali, se analisar o contexto, alma ali refere-se ao indivíduo em um todo. Agora, Mateus 10:28 é outro contexto. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Muito bem. Quando Jesus ministrou a ceia, é importante isso. Em Hebreus capítulo 2, versículo 9, está escrito que Jesus morreu por todos. Hebreus 2:9. Jesus Cristo morreu por todos. Tá? No sentido assim, a salvação foi disponibilizada a todos. Muito embora ele sabia quais que seriam salvos e quais que não seriam. Ele disponibilizou a todos para que naquele dia o homem não tivesse desculpa. Mas o Senhor não me escolheu, o Senhor não me predestinou, o Senhor me rejeitou. É até um contrassenso. Como que Deus rejeita um homem? Como que Deus não quer um homem? Como Deus endurece um homem para não aceitá-lo e depois, no dia do juízo, julga ele por não o ter recebido? Parece que dá uma discrepância, uma incongruência. Quando Jesus ministrou a seus discípulos, quando ele deu do cálice, ele disse: este é o meu sangue que é derramado por muitos, não por todos. É que ali ele falava baseado na presciência de Deus, que sabia quais os que seriam salvos. É o caso de Isaías 53, que fala que o seu sacrifício justificaria a muitos. Ele estava trabalhando com a sua presciência. Muito embora, de acordo com 1 Timóteo 2:4, que já está em outro contexto, Deus não quer, pelo seu amor, que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. É contigo, meu companheiro, meu pastor. Muito bem, graças a Deus que nos tem dado a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vimos aqui, cremos que existe o livre-arbítrio, foi isso que eu entendi, né? Existe o livre-arbítrio, o homem tem essa condição de dizer sim ou não. E aí a presciência de Deus viu previamente quem diria sim e quem diria não. E aí ele predestinou. A eleição aponta lá para o princípio, para trás.
e a predestinação para o destino, né? Muito O bom, destino muito bom. eterno, Bem colocado. É o que nós temos aprendido neste tempo. E aí poderíamos entrar na questão de semente, né? Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 47, a Bíblia está dizendo ali, Jesus falando para religiosos, ele disse: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Aí seria outra linha, outra maneira de nós abordarmos essa questão também. Por que há uns que creem e outros que não creem, né? Seria outra linha de abordagem. Podemos seguir agora aqui para a segunda pergunta. Nós cremos, somos eleitos pela presciência de Deus Pai. Agora, o eleito mantém a pegada. Filipenses 2, versículo 12, lá está escrito, né? Operai a vossa salvação com temor e tremor. O eleito mantém a pegada. Muito bem, vamos à segunda pergunta, meus irmãos, para seguirmos aqui com esta programação de fé. A pergunta feita pelo pastor Joabe Maciel, vez passada, né? Ele perguntou qual é a relação entre os 9 dons espirituais e o fruto da árvore da vida. Qual a relação entre os 9 dons espirituais e o fruto da árvore da vida? É outra provocação aí, para o pastor Luiz Mendes nos responder. Deus abençoe. Ô, meu caro pastor Luiz Carlos, pastor Joabe, amigo, eu tive a oportunidade de conhecê-lo em um encontro que tivemos na cidade de Ponta Grossa. Pastor Joabe, jovem pastor, conselheiro, familiar, conjugal, ele é um homem de Deus. Inclusive, ele é pastor de um grande amigo meu, Mon Robson. Meu abraço, meu querido. Pastor Joab me disse, pastor, eu vou estar atento hoje, porque as outras lives foram muito boas. Obrigado, meu querido, obrigado. Essa inspiração partiu de Deus através do coração do pastor Luiz Carlos. E eu creio que está sendo muito producente. Até no comércio, quando eu saio aí, eu encontro com pessoas que até me surpreendem e dizem, eu estava ouvindo o senhor, e faz menção do pastor Luiz Carlos e diz, aquele pastor é sábio também, hein? Se expressa, e na verdade, o pastor Luiz Carlos é sábio. É um homem que se expressa muito bem, diplomata, um homem culto, um homem fino, um homem educado, um homem de Deus. Pois bem, pastor Joab, meu amigo, eu vou te responder, não sei se a minha resposta vai à altura da tua expectativa. Qual a diferença entre os 9 dons e a árvore da vida? Bem, a árvore da vida, o irmão Brana fala, na era de Éfeso, página 79, a árvore da vida era Jesus. Porque se formos considerar, daqui a pouco nós vamos chegar lá, quando entrarmos na doutrina da semente da serpente, essa vai pegar, viu? Essa chapa vai dar uma esquentada. A semente da serpente, como passou na arca através das noras de Noé, pode ser polêmico, mas vamos lá, é bom discutir, não irar, não ofender, não achincalhar, não retalhar, mas discutir amigavelmente, isso é muito bom. Muito bem, repito, a árvore da vida, o fruto que ela produziu, caro pastor Joab, foi a vida eterna. Repito, era de Éfeso, parágrafo 79. Porque se fôssemos admitir a literalidade de uma árvore no jardim do Éden, produzindo fruto da vida eterna, que árvore poderosa, hein?
Que árvore poderosa! Quem comesse dela viveria eternamente, quem comesse seu fruto. As Escrituras Sagradas nos mostram que só há uma fonte de vida eterna: Jesus Cristo. João 1:4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 5:40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeira epístola de João, capítulo 1. O que era desde o princípio, que temos visto, que temos ouvido, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Portanto, o fruto da árvore da vida é vida eterna. Aquela árvore é Jesus. Agora, os 9 dons são frutos da árvore noiva, da noiva de Cristo. Eu estou aqui com a mensagem do irmão Brana, Restauração da Árvore Noiva, parágrafo 209. O irmão Brana fala que Deus plantou uma árvore, se referindo à igreja, e essa árvore produziu 9 dons espirituais. Então a diferença é que a árvore da vida é Jesus. A árvore que produziu 9 frutos é a igreja. Jesus produziu um fruto, vida eterna. Agora, se a árvore noiva produziu 9 dons espirituais, por que eles querem podar esses dons? Hein? O irmão Brana ainda pregou restauração da árvore noiva. Ela não tem mais dons? Nós tocamos nesse assunto sobre o cessacionismo e o continuismo, e nós somos continuistas. E eu ia citar naquele dia, mas deixei de citar. Era de Éfeso, parágrafo 48, tradução GO. Deixe um crente confessar a Cristo e admitir os dons espirituais, como línguas, profecias, cura, milagres, e ele será reprovado pelo mundo. Ô, meu querido irmão Brana, com todo respeito, não é só pelo mundo, não. Pelo mundo até que não seria tão chocante, porque o mundo não ama aquilo que não é seu. O duro é você ser reprovado pelos teus irmãos, pelos da igreja, pelos da mensagem, que ao ver uma igreja manifestando os dons espirituais, é claro, eu não defendo balbúrdia, eu não defendo profetada, e eu não defendo desordem, mas dentro dos critérios bíblicos estabelecidos por Paulo, no tocante à ordem do culto, à funcionalidade dos dons, e que o irmão Brana estabeleceu também no seu tabernáculo, dizendo que os dons operavam no seu tabernáculo. Dentro desses critérios, os dons têm que estar em funcionalidade. E vocês que combatem-nos terão que dar conta diante de Deus pelo que vocês falam. Eu estou me referindo aos que combatem, né? Eu sei que o pastor Joab é um companheiro e tem o seu pensamento, crê piamente como nós. Eu não sei se a resposta foi satisfatória. A árvore da vida é Jesus, seu fruto é vida eterna, e a árvore que produziu 9 frutos é a árvore noiva, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Caso o pastor Luiz Carlos queira ampliar, fazer algum comentário, é contigo, meu pastor. Muito bem, pastor Luiz Mendes. É o que eu vejo também. Eu não tenho nenhum reparo, nenhuma ampliação para fazer. Essa relação aí que o senhor trouxe, muito boa. Cristo é esta árvore da vida manifestada, né? E esses frutos, os dons do Espírito Santo, estão na igreja, estão em nós. E eles são ministérios secundários, eles têm o seu lugar. Os dons de Deus sempre encontram os seus lugares, nós cremos nisso.
Vamos para a terceira pergunta aqui para seguirmos a nossa programação. Isso aqui foi um ouvinte, né, que nos questionou. Ele disse, é certo falar o nome Lúcifer para Satanás, visto que não se vê esse nome na Bíblia, né? Então, o que o senhor pensa dessa coisa aí do Lúcifer sendo usado como nome de Satanás? Lúcifer é luz, né? É um anjo de luz. Como é que o senhor vê essa pergunta, pastor Luiz Mendes? Foi um ouvinte aí, um irmão que estava acompanhando a live e nos trouxe este assunto. É contigo aí. Na verdade, o nome Lúcifer não se encontra nas Escrituras. Existe sim o conceito, o sentido etimológico da palavra que o caracterizou como Lúcifer. Eu vou citar um exemplo. É como Paráclito em relação ao Espírito Santo. Não existe esse nome nas Escrituras, Paráclito, referindo-se ao Espírito Santo. No entanto, se você apanhar o nome Paráclito, o seu sentido é protetor, é guia, é consolador, é exatamente o que o Espírito Santo faz. João 16,13, ele vos guiará em toda a verdade. Ele é o nosso consolo, nosso amparo, nosso guia, nossa proteção. Tá. Então vamos lá. Em Isaías capítulo 14, versículo 12, referindo-se à queda de Satanás lá do céu, está escrito: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Estrela da manhã é resplandecente. Eu vou citar uma escritura, mas essa relaciona-se a Jesus Cristo. Apocalipse 22:16. Jesus dizendo que ele era a estrela resplandecente da manhã. Então, vocês veem que a estrela da manhã resplandece. E Lúcifer, um ser de luz. No latim, Lúcifer significa portador de luz. Inclusive, ele ficou tão despeitado porque perdeu essa posição que, às vezes, ele consegue se transfigurar em anjo de luz. É 2 Coríntios 11:14. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, Lúcifer, por quê? Ser que emite luz, ser que resplandece. Na verdade, ele era um ser bonito. A Escritura diz no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, que ele era perfeito em formosura e que andava no meio das pedras afogueadas e que cuidava dos instrumentos musicais, dos tambores, dos pífaros. Então, assim, ficou esse nome, Lúcifer, referindo-se a um ser de luz, ser que emite luz. Repito, Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Agora, é claro, ele perdeu aquela luz. Ele perdeu aquele brilho. Ele pode, sim, em uma artimanha, ele pode, sim, em uma perspicácia, se transfigurar em anjo de luz, segundo os Coríntios 11:14. Mas ele não apareceu para Martim como se fosse o próprio Jesus? Como se fosse o próprio Jesus. Ele apareceu com uma linda coroa na cabeça, com aquela veste resplandecente, sapatos dourados. O diabo não vem com traje de luto, ele vem com traje de gala, por isso ele acaba enganando muita gente. O diabo vem de uma maneira tão sutil, tão camuflada, tão convidativa, tão insinuante, tão atrativa, que as pessoas chegam a pagar para ele entrar em casa. Essa aqui é a verdade. Muitas igrejas estão enganadas
com esse sofisma de Satanás. Então ele aparece para Martim e diz: me adora, porque eu sou Jesus, teu Salvador. Se fosse Jesus, Jesus não cobraria adoração de ninguém. A sua própria presença infundiria um temor reverencial em Martim que o jogaria por terra, como aconteceu com João na ilha de Patmos. João, quando viu Jesus, caiu aos seus pés. Então ele disse: me adora porque eu sou Jesus, teu Salvador. Martim não se precipitou. Parou, observou aquele ser resplandecente. Então, a voz, o discernimento lhe falou: Jesus não está coroado ainda. Ele será rei no milênio. Apocalipse 19:16. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Agora ele é sacerdote. Hebreus 4:14. Agora ele é mediador. 1 Timóteo 2:5. Agora ele é advogado. 1 João 2. Ele não está com coroa na cabeça. Martim, sem hesitar, diz: sai da minha frente, Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! É isso, meu pastor. Qualquer respaldo, pode dar, que eu estou aqui com humildade para aceitar. Muito bem, graças a Deus que nos tem dado a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo, pastor Luiz Mendes. O senhor citou as escrituras que eu ia trazer aqui também. E graças a Deus. Vamos seguindo aqui, já na quarta pergunta, e eu creio que é uma das mais polêmicas, né? Como podemos defender à luz da Bíblia que a semente da serpente passou pelo dilúvio? E aí você vê o meu Brana citar isso na mensagem A Semente da Serpente, parágrafo 156 e 157. A semente da serpente é física ou espiritual? É contigo, pastor Luiz Mendes. Vamos juntos. É um assunto polêmico, complexo, e eu vou depender de um tempo, talvez uns 30, 40 minutos ou mais, para fazer essa exposição. Eu não sei se vai haver unanimidade em torno do assunto, em relação a ministros que estão me assistindo, mas seja qual for a tua opinião, você sempre terá o meu respeito. Bem, a semente da serpente ela é muito combatida. Uma vez eu fiz uma campanha em outro estado, e um movimento denominacional, a fim de desvirtuar a campanha, passou em frente no salão onde estávamos tendo o trabalho evangelístico e derramou, despejou folhetos com o seguinte título: A doutrina da semente da serpente desmascarada. E usou lá dos seus argumentos, que eles usam até hoje, né? Chegando até a dizer que essa doutrina veio da mitologia. Pois bem, o primeiro que pregou a semente da serpente foi Deus. O primeiro que pregou a semente da serpente foi Deus. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Deus, falando, a mulher disse: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, corrigindo. Deus estava falando com a serpente. Gênesis 3,15. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, semente da serpente, e a sua semente, semente da mulher. Então,
duas sementes. As Escrituras Sagradas nos falam em duas paternidades, Deus e Satanás. Quantas vezes já ouvimos pessoas dizendo, Deus é pai de todos. Não, senhor. Deus é criador de todos. João 1:3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora, pai de todos, você esbarra na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 10. Há filhos de Deus e filhos do diabo. O que as pessoas falham em ver, que depende de revelação, é quando se fala em serpente, pensa-se naquele ofídio, rastejando, enrolado no galho de uma árvore, como eu já vi em gravura de livros, a serpente na forma de uma cobra mesmo, né? Enrolada no galho de uma árvore, com uma fruta na boca, oferecendo a Eva. Basta usarmos do raciocínio um pouco inteligente, Gênesis 3:14, ao sentenciar a serpente, Deus disse que ela rastejaria. Que sentido teria essa maldição sobre a serpente se ela já rastejava? É porque antes ela não rastejava. E se ela não rastejava, qual era a sua forma? É plausível crer que a sua forma era uma forma ereta. Andava como homem, e vocês se surpreenderão. Ela falava. O único animal que falava. Não é que Satanás entrou na serpente e fez ela conversar. Satanás não tem poder criador, meus queridos. Deus sim. Deus fez uma jumenta conversar. Vocês conhecem a história do mercenário Balaão, que ia no intento de amaldiçoar Israel? Deus fez a sua jumenta conversar. Porque Deus é criador. Ele contraria suas próprias leis, ele é soberano. Ele deu capacidade momentânea para a jumenta conversar. A serpente, Gênesis 3, diz que ela era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ou seja, ela se aproximava do homem, porque o homem é perspicaz, o homem é inteligente. E a serpente era o mais astuto de todas as alimárias que o Senhor Deus tinha feito. Portanto, ela tinha capacidade para raciocinar e até para falar. Não é que Satanás entrou nela e fez ela conversar, repito. Satanás explorou os dotes que ela já os tinha. E a prova é que Eva não estranhou a abordagem. Pense nisso. Você ir caminhando aí, de repente um animal te abordar. Um animal conversar com você. Você sai correndo. Você se assusta. Eu penso que a reação de Eva seria sair correndo e chegar até Adão e dizer, meu querido, eu sei que você tem direito de duvidar de mim, mas eu vi um animal conversando. Eu ouvi uma serpente conversando. Adão, por sua vez, não. Isso é impressão tua. Você está delirando. Isso é verdade mesmo? Não houve isso. Ela reputou com naturalidade a conversa, a abordagem da serpente. Porque era um ser que conversava. E ali, meus queridos, Deus, quando quis entrar na raça humana, ele não precisou de concurso sexual. Ele gerou no ventre de Maria. Maria não coabitou com nenhum homem. Ela até perguntou em Lucas 1, 34 e 35. Como Gabriel, como que o senhor está falando que eu vou conceber? Eu não conheço varão. Gabriel lhe responde, não é concurso sexual, não.
o Espírito de Deus vai descer sobre ti. O Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Já Satanás, para entrar na raça humana, ele precisou do concurso sexual e usou um animal quase homem. Esse é um mistério, esse é um elo perdido que a ciência nunca vai descobrir. Sabe por quê? Porque Deus trocou cada osso da serpente para que ela pudesse rastejar. Ou para que ela pudesse, rastejar. Para que ela pudesse rastejar. Porque até então era um ser ereto. Muito bem. Vejam bem, o homem é perspicaz. O homem é capaz de fazer um comparativo e associar e dizer que o chimpanzé se parece com o homem e provar isso através de evolução. Não existe nenhuma evolução. Homem não é produto de evolução. Homem é produto de criação. Isaías capítulo 45, versículo 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. Agora, o homem nunca vai descobrir que mais próximo do homem não era o chimpanzé, era a serpente. Porque Deus trocou os ossos dela para ela rastejar. Então, a serpente enganou Eva. E vocês sabem o que acontece com uma mulher quando um homem a seduz, quando um homem a engana. Foi o que Paulo disse na segunda carta aos Coríntios 11, versículos 2 e 3, quando ele falou assim, que ele pretendia apresentar a igreja como uma virgem pura a um marido a saber, a Cristo, ele logo lembrou de Eva. Ele relacionou virgindade da igreja para ser apresentada a Cristo com o caso de Eva. E disse, mas eu temo que como a serpente enganou Eva, de alguma sorte sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Quando Deus abordou a mulher, por que fizeste isso? Porque assim, lá no Éden, foi uma transferência de responsabilidade, né? Deus chega em Adão, Adão, quem que te mostrou que você está nu? Ele disse, a mulher que tu me deste, me deu do fruto. Aí Deus vai na mulher, por que fizeste isto? A mulher diz, a serpente me enganou e eu comi. Foi uma transferência de responsabilidade, mas ninguém ficou impune. Todos foram sentenciados. Mas eu quero citar isso aqui, Gênesis 3:20. Gênesis 3, versículo 13, retificando. Quando a mulher disse, a serpente me enganou e eu comi, comer aqui é uma metáfora. Comer aqui é uma metáfora para designar o ato sexual. Provérbios capítulo 30, versículo 20. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, limpa sua boca e diz, não cometi maldade. Todos sabem que nenhuma mulher é adúltera por comer, por se alimentar. Outra coisa a ser considerada. Quando Eva comeu do fruto e deu para Adão, depois ela sentiu vergonha do quê? Adão sentiu vergonha do quê? Dos órgãos genitais. Eles procuraram se cobrir com folhas de figueira. Eles não ficaram com vergonha da boca. Eles ficaram envergonhados da nudez, o que mostra que o pecado estava relacionado àqueles órgãos genitais. Eles se cobriram com folhas de figueira, mas Deus não aceitou e os cobriu com pele de animais, mostrando que para cobrir pecado não são folhas de figueira porque elas murcham, não são credos, não são dogmas, não são credos denominacionais, mas sim a pele do Cordeiro, o sangue imaculado de Cristo, Provérbios 30. Ai daqueles que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, e que tomam conselho, mas não de mim, para acrescentarem pecado a pecado.
No relacionamento de Eva com a serpente, ela engravidou-se de Caim. 1 João 3,12. Caim era do maligno. Ao relacionar-se com Adão, ela engravidou-se de Abel. Portanto, Caim e Abel eram irmãos maternalmente, não paternalmente. Aí surge uma pergunta. Por que Eva, em Gênesis 3,20, foi chamada a mãe de todos os viventes e Adão não foi chamado pai de todos os viventes? É uma boa pergunta. Porque Adão se excetua a Caim. A paternidade de Caim não se atribui a Adão, por isso ele não é pai de todos os viventes. Agora, Eva, repito, Gênesis 3,20, a mãe de todos os viventes. Meus queridos, Jesus, em metáfora, ele pregou que há uma semente que Deus não semeou, há uma planta que Deus não plantou. Mateus 15,13, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mas eu vou chegar já na semente da serpente na arca. Se ela é espiritual agora, se ela é física, eu tenho alguns tópicos aqui para serem destacados. Mas ainda sobre a semente da serpente, sobre o fato do jardim do Éden, vamos lá. Em Judas, aquela carta que antecede o Apocalipse, no versículo 14 do seu capítulo único, diz que Enoque foi o 7º depois de Adão. Então você segue a genealogia de Adão. Vamos lá. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1. Primeiro, Adão. Segundo, Sete. Terceiro, Enos. Quarto, Quenã. Quinto, Maalalel. Sexto, Jared. Sétimo, Enoque. Onde está Caim? Porque Caim não é mencionado na genealogia de Adão. Analisem, pensem, reflitam. Agora vamos lá. A coisa vai se aprofundando. Se a semente da serpente passou na arca e continua física, Deus matou a semente da serpente fisicamente no dilúvio. Deus matou. Não teria nenhum sentido Deus mandar dilúvio, né? Salvar Noé com a sua família e deixar um resto lá de pecadores para poder se perpetuar, se proliferar, se multiplicar. Deus matou a semente da serpente fisicamente lá na arca. Da arca para cá, ela passou a operar no espiritual. E aí surgem algumas perguntas para os que defendem que a semente da serpente ainda é física. Primeira pergunta: se a semente da serpente continua física, por que Jesus chamou descendentes de Abraão de filhos do diabo? É uma boa pergunta. Vocês acham que descendentes de Abraão eram semente da serpente? Fisicamente? Hein? Não tem como. Então vocês vão, eu vou citar, eu me debrucei sobre a mesa hoje, orei a Deus, falei, Senhor, eu preciso da tua iluminação, eu preciso da tua graça, apesar do meu conhecimento, mas se não houver uma unção, se não houver algo do Senhor, eu posso me atrapalhar, eu posso me equivocar, eu preciso do Senhor. Então, vamos lá. Em João, capítulo 8, versículo 37, Jesus fala para os religiosos: bem sei eu que sois descendentes de Abraão. Uma linhagem sadia,
uma linhagem sadia. Versículo 44. Vós tendes por pai o diabo. Como que descendente de Abraão podia ser semente da serpente? No físico. É que ela passou para o espiritual. Segunda pergunta. Se a semente da serpente continua física, por que um homem mau, com traços de filho do diabo, um homem que não quer saber nada com Deus, acaba gerando um filho cristão? Pela lógica, se ele é semente da serpente fisicamente, o filho teria que ser semente da serpente fisicamente. Vocês concordam? E eu conheço o pai transtornado que não quer saber de nada, nada com Deus. Até ateu. E filhos que são cristãos e até pregadores. Então, repito, se a semente da serpente continua física, por que um homem mau com traços de filho do diabo gera um filho cristão? Mas a coisa não para aí. Daqui a pouco eu vou citar a Bíblia. Se a semente da serpente é física hoje, e as crianças? Hein? Deus salva a semente da serpente, fisicamente falando? Por que que Jesus universalizou a salvação das crianças? Hein? Marcos 10, 14. Deixai os meninos vir a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Quer dizer que uma semente da serpente, quando é criança, não é semente da serpente. Aí cresce e vira semente da serpente. É uma incongruência, gente. É no espiritual. Através dos nossos feitos que nos caracterizam ou como filhos de Deus ou como filhos do diabo. Sim, senhores. E eu vou chegar lá. É literalizar. Dizendo que trigo sempre será trigo. E que um bode não gera um cordeiro. Bem, em Efésios capítulo 2, versículo 3, está escrito que éramos filhos da ira. E daí? A transformação fez com que deixássemos de ser filhos da ira. Porque agora é espiritual, está no espírito. Deus troca nosso espírito. Em Ezequiel fala, vos darei um espírito novo. Não, mas não para aqui não. Vamos continuar, 1 João 3. 1 João 3. Amados, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora? Não nascemos filhos? Não é questão de semente, a semente da serpente, a semente de Deus já nasce semente. Por que João disse agora? Não aceitar, houve uma troca de espírito. E eu sei que esse assunto é polêmico, vai gerar polêmica. E eu, sinceramente, pastor Luiz, eu tenho grande respeito pelo irmão e te dou liberdade depois para ampliar qualquer coisa, qualquer adendo, qualquer ajuste. Eu tenho humildade para ouvir. Vamos lá, 1 João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. O que é que deu poder a eles de serem chamados filhos de Deus? O ato do recebimento. Deus muda o espírito. Mas aí, firme o pé aí, meus queridos, porque veio uma mensagem do irmão Brana. Veio uma mensagem do irmão Brana. Doenças e aflições, parágrafo 27. Você poderia ser esta noite um filho de Deus
e amanhã um filho do diabo. Ai, Senhor da glória. A qualidade está no espírito. A qualidade está no espírito. É o que faz um filho de Deus um filho do diabo. Não é mais no físico. Mas aí vem isso agora. Aí vem o caso. Mas o irmão Brana fala que a semente da serpente, parágrafo 156, 157 da mensagem Semente da Serpente, ele diz assim como a semente da serpente veio através da mulher, referindo-se a Eva, ele disse, a semente da serpente passou na arca através das mulheres, das noras. Só que mulher não tem sêmen. Mulher não tem sêmen. E a situação agora é delicada. Eu procurei estudar sêmen ou esperma. Do grego, esperma, semente. No hebraico, é fluido orgânico produzido pelos machos. Conclui-se que a semente humana só é produzida pelos machos. Agora eu entrei em biologia. Eu sei que a mulher tem participação, mas eu estou falando de semente. Você vê que uma galinha, ela pode botar ovos sem a ave macho. Mas se ela não estiver com a ave macho, que é o galo, não vem pintainhos. Estou errado? Pois bem, eu sei que alguém pode me interpelar. Mas, pastor, o senhor fala que a semente vem do macho? Sim, eu peguei aqui o sentido hebraico de esperma, que é fluido orgânico produzido pelos machos. Conclui-se que a semente humana só é produzida pelos machos. Eu sei que alguém pode me pegar agora. Mas em Gênesis 3,15 diz semente da mulher. Mas eu vou explicar. A semente da mulher aqui refere-se a Maria. Assim como Satanás trabalhou em Eva e trouxe Caim, Deus trabalharia em Maria para trazer o Salvador Jesus. Por que foi chamado de semente da mulher? Por que Cristo foi chamado de semente da mulher? Porque não houve concurso macho. Não houve concurso sexual. Maria até perguntou em Lucas 1, 34 e 35, como pode suceder isso se eu não conheço varão? Não poderá haver sêmen dentro de mim, não poderá haver semente dentro de mim. Então foi chamado de semente da mulher, porque só aparece a mulher humanamente. Espiritualmente, divinamente, olha o que Gabriel respondeu para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui está a minha resposta e me submeto, tenho humildade, caso o nosso nobre pastor, meu pastor, queira fazer alguma análise, alguma ponderação, estou aqui. O teu servo está aqui. Fala que teu servo. Eita, pastor Luiz Mendes, eu estou boquiaberto. Eu aprendi, viu? Eu aprendi. Foi um novo olhar. Dentro de tudo que nós já aprendemos estes anos todos, foi um novo olhar. E eu não tenho nenhum reparo assim para fazer. A gente realmente, eu estou maravilhado pelo que eu ouvi. Pode ser que eu ouvindo depois, novamente, eu possa rever alguma coisa, mas até então é isto mesmo. Eu estou maravilhado. Graças a Deus que nos tem dado a vitória. Olha, nós não temos que ter medo.
de voltar atrás nas coisas. Eu não tenho nenhum compromisso com o erro. Eu acho que nenhum de nós deve ter compromisso com o erro. Porque é isso que a gente tem visto. Pessoas com medo de voltar e acertar as coisas. É verdade, é verdade. Não é assim? Nós não temos nenhum compromisso com o erro. Se precisarmos voltar e reparar as coisas, a gente tem que fazer isto. Eu creio nisto. Nós temos aí contribuição de irmãos. Teve um irmão aí que mandou Apocalipse 22, da resposta anterior. 22, verso 17. O Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17, trazendo a questão ali do livre-arbítrio, né? Graças a Deus. Eu fiquei feliz com o que ouvi, pastor Luiz Mendes. Obrigado. Fiquei satisfeito mesmo com o que eu ouvi. Graças a Deus. Essa expressão foi tremenda. Deus matou a semente da serpente no dilúvio. A semente física no dilúvio, né? E o diabo, que é o autor da frustração, que é o autor do erro, do pecado, o dia dele está chegando. Ele vai ser jogado no lago de fogo. Eu gosto muito daquela escritura de Romanos 16, versículo 20. E o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Nós estamos esperando isto, crendo nisto. Este inimigo terrível, acusador, que trouxe toda essa destruição, borrifou o seu veneno ali no Jardim do Éden. Um lençol negro cobriu a terra. Este acusador dos nossos irmãos será aniquilado. E nós estamos vencendo ele. Apocalipse 12, versículo 10. Nós estamos vencendo este diabo pelo sangue do Cordeiro. Graças a Deus, que nos tem dado a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, já indo para o final da nossa programação aqui, o último questionamento. E aí, esse é um questionamento meu, pastor Luiz Mendes. Desde muito tempo, né? Eu criei na mensagem em 1986. Fui batizado ali naquele ano, em 86. Que eu escuto falar esse assunto falando sobre a volta de Jesus. E que Jesus, na sua volta para buscar a igreja noiva, ele estaria na terra não menos de 30 dias, não mais de 40 dias. Existe isso na Bíblia? Porque eu sei que na ressurreição do Senhor Jesus, ele se apresentou ali para os discípulos, comeu com eles, deu as últimas orientações, ali na primeira ressurreição, na ressurreição de Cristo. Mas existe isto agora para o final, ali no arrebatamento, vai ter esse tempo, não menos de 30, não mais de 40. Me explica aí, eu gostaria particularmente de entender isso. O senhor já ouviu falar desse assunto, né? Já ouvi, pastor. Já ouvi, sim. Pastor, de todas as mensagens do irmão Brana traduzidas para o português, eu ainda não li, não encontrei nenhuma citação do irmão Brana referente a esse assunto. Pode até ser que chegue a nós uma mensagem nova com essa afirmação. Portanto, a gente com uma certa cautela para dizer, mas eu chego a pensar que, não havendo nenhuma citação do irmão Brana no que diz respeito a isso, é uma tese
daqueles que defendem a volta do irmão Branham para reunir a noiva em um lugar e pregar, dar a palavra final, que seria mesmo a palavra que daria condição para a igreja subir no arrebatamento. Então eles apanham o fato de Jesus, após a ressurreição, ficar por um espaço de 40 dias. Ele tinha que fazer aquilo. Ele tinha que provar o que ele falou, que ressuscitaria. E mesmo assim, às vezes havia dúvida. O irmão vê, ele se apresentou aos discípulos, ele precisou dizer assim, toque em mim, apalpai, me vede. Um espírito não tem carne nem ossos. Lucas 24, 39. Ele apareceu aos discípulos na aldeia de Emaús e precisou dizer-lhes, no caminho de Emaús, honestos e tardos de coração. Ele precisou aparecer para Tomé, mandar Tomé tocar nele, dizer, não sejais incrédulos, mas crentes. Então, assim, ele tinha que dar essas demonstrações, essas provas incontestáveis da sua ressurreição, até porque, dentre as mentiras contadas pelos religiosos para desacreditar a ressurreição de Cristo, uma delas é que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus, que os guardas descuidaram e que, portanto, não havia ressurreição nenhuma. Os discípulos roubaram o corpo dele. Então, ele tinha que desmascarar essa mentira, provar que ele estava ressuscitado. Agora, dizer que haverá um movimento na Terra, não mais de 40, nem menos de 30, há aqueles que defendem um movimento aqui na Terra, e inclusive o irmão Branham ressuscitaria a chamada ressurreição ordenada. E, para mim, a ressurreição ordenada é o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são dele na sua vinda. Então, eles falam, inclusive foi feita uma pergunta ao irmão Branham, assim, irmão Branham, você crê que a noiva se reunirá em um lugar para ouvir a palavra final? O irmão Branham respondeu, sim, ela já está neste lugar. Esse lugar é Cristo. A igreja está em Cristo, ouvindo a palavra final, ouvindo a mensagem final. Muito embora o irmão Branham tenha partido, mas o quíntuplo de Efésios está em operação. E é o assunto, a próxima live, caso o pastor consente, eu até falei com o pastor Luiz Carlos, que o assunto seria só esse na próxima live, porque é um assunto tremendo, profundo, o quíntuplo de Efésios. Vai ajudar muita gente, vai quebrar paradigma, e nós estamos precisando disso mesmo. Eu creio que Deus levantou o pastor Luiz, falou comigo, nós fazemos essa parceria, e muita gente está sendo ajudada e vai continuar sendo ajudada. Glória a Deus. Muito bem, pastor Luiz. Eu tenho uma provocação aí do pastor Gladson, Tabernáculo da Vida, pastor José Gladson. Ele está perguntando assim, olha, pastor Luiz Mendes, e a maldição de Noé a Canaã? Aí é contigo, vou passar a bola. E a maldição de Noé a Canaã, né? Ali era a semente da serpente? Pois bem, a maldição de Noé a Canaã, o Acão, não se deve à semente, se deve à atitude. Foi a atitude dele, né? Foi a atitude dele. Porque ele zombou da nudez do pai. Zombou, sim. Ele fez saber, né? Ele fez saber a nudez do pai. Uma atitude de desrespeito, porque Noé se embriagou, perdeu a sobriedade, e atuou vergonhosamente, ficou nu. Vejam a atitude de Sem e Jafé, totalmente oposta. Vieram com uma coberta de costas, para não ver a nudez do pai, e cobriram nu. Então, a atitude de Cão, a sua maldição, se deve
ao fato se deve a sua atitude. É isso. Muito bem, graças a Deus. Segunda-feira vamos estar de volta? Vamos lá. Quinto de Efésios. Amém. Muito bom, pastor. Nós temos Tá boa. quíntuplo de Efésios para trabalharmos. Temos a história, o assunto das 70 semanas também, que gastaria-se uma live com isso. Tem mais uma pergunta aqui que eu vou deixar no ar, para o senhor já ir meditando também, de um ouvinte. Deixa eu ver se eu consigo aqui botar no ar. Pastor Luiz Carlos, Deus abençoe, pastor Luiz Carlos. Pastor Luiz Carlos, eu quero saber se a grande tribulação começa com Moisés e Elias. Quero saber quem vai chamar os 144 mil, como está escrito no 6º selo, parágrafo 153 e 154. Quero aproveitar a live aí, quero que o senhor me dê resposta aí. Se o senhor entendeu bem minha pergunta, o senhor eu vou aguardar essa resposta aí, viu? Eu vou assistir a live, vou estar conectado aí. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Pastor Luiz Carlos, ele perguntou pro irmão. Oh, Deus maravilhoso. É bom descontrair um pouco. Ele perguntou pro Carlos, quer responder? Não, eu já respondi para ele que ia ficar para a próxima. Vai ficar para a próxima. Mas tem outra provocação. Na próxima nós aborda isso. Tem outra provocação aí do irmão Guilherme Martins. E as mulheres dos filhos de Noé, não eram semente da serpente? E agora? Sim, mas é como eu expliquei, né? Não houve reprodução, porque elas não tinham sêmen. Na verdade, passou tudo para o espiritual. Da época da arca para cá, passou para o espiritual. Amém. Então, pastor Luiz Mendes, graças a Deus, muito obrigado aí pela sua contribuição, participação aqui no nosso canal, e também está sendo reproduzido pelo canal Pregando a Verdade. E vocês, meus irmãos, orem por esse trabalho. Orem por esse trabalho, porquanto nós estamos aqui num bom espírito. É verdade. Nós queremos ajudar uns aos outros. Se Deus permitir, na próxima segunda-feira, né, nós estaremos juntos, ainda vamos combinar com o pastor Luiz Mendes. Você pode mandar sua pergunta, pode que não seja no dia marcado que responderemos, mas vai sendo pautado aqui, e a gente também tem tempo de pesquisar, de buscar a resposta. Nós não sabemos tudo, nós estamos aqui aprendendo uns com os outros, né? Verdade. Então, se Deus permitir, na próxima segunda-feira, hoje, a live está sendo feita hoje, sexta-feira, por quanto estarmos de viagem. Eu estive, inclusive, aí em São Paulo, viajei a trabalho, estive lá, aproveitei, dei uma escapulida, fui lá no pastor José Gladson, tivemos um tempo ali. E por isso que nós estamos fazendo a live hoje, sexta-feira, mas se Deus permitir, na próxima segunda-feira nós vamos retomar. E aí a abordagem é sobre o quíntuplo de Efésios. Existem doutores, apóstolos, profetas, pastores. Não é só o pastor, tudo está concentrado só no homem. Como é que manifesta esse quíntuplo de Efésios, né? Efésios 4, versículo 11 ao 13, 1 Coríntios 12, também Paulo traz isto. Pastor Luiz Mendes, faz aí a oração da fé, que salva o doente, para nós terminarmos a nossa programação. Deus abençoe. Senhor nosso Deus, Tiago disse que a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Em seguida ele disse, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Longe está de nós a pretensão de sermos justos através da nossa justiça. Somos justos pela justificação de Cristo. Cristo nos justificou. O justo está em nós. Senhor, opera a favor das pessoas doentes, oprimidas.
curando-as, libertando-as, pelo poder da tua palavra, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado. Graças a Deus. Deus abençoe, pastor Luiz Mendes, todos os nossos irmãos, pastores, amigos que participaram conosco de mais esta programação. Vamos juntos, pela fé de Jesus Cristo, a fé que vence o mundo. Ele disse, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se o Senhor nos permitir. Shalom. Glória a Deus. Adonai. Amém. Amém. Prince of Peace, my God is He, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, are you enthused about your experience with Christ? Isn't He wonderful? Doesn't He satisfy? I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful.